inteiro. Hoje você vai assistir a 1 hora de vídeos assustadores. Não Tem coragem de ficar até o final? Não vou, irmão. Vou Eu assistir duvido dois que você aqui, consegue. pai. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Mas Você agora vai de ban ainda. Vamos lá. Esse vídeo foi gravado enquanto um só técnico tentava desarmar o que poderia ser uma bomba, logo abaixo de uma caixa de correios. Deitado ao chão, fazendo movimentos muito precisos para não desencadear a explosão, o especialista consegue ir abrindo a caixa pouco a pouco pelos cantos, conseguindo não danificar ou armar os fios que estavam na caixa. Ao abrir a tal encomenda, ele finalmente consegue ir retirando tudo o que tem lá, pouco a pouco, e isso só deixa a situação ainda mais tensa, já que um movimento em falso poderia levar tudo pelos ares, literalmente. Felizmente, ele consegue realizar todo o processo em segurança, e a tal bomba foi desarmada com sucesso. Ruben já tava imaginando no seu quintal, jogando basquete normalmente. O problema é que ele vive ao lado do que é dita ser uma floresta mal assombrada, e isso acaba desencadeando um evento estranho com o garoto. Quando ele decide entrar na casa e falar sobre os canais do YouTube ao qual já teve e o que ele quer fazer, podemos ver um objeto logo atrás dele, que está estático. Porém, sem razão alguma, o objeto começa a se mover em direção ao garoto, antes de cair no chão e chamar a sua atenção. Além desse incidente estranho, a câmera parece ter captado um outro evento paranormal, que seria essa voz falando para que ele saia dali, mesmo ele dizendo que estava sozinho no cômodo. Caralho, arrepiei tudo. O investigador indiano Yash Saidin foi explorar esse antigo prédio no estado de Tamil Nadu, no sul do país. Enquanto filmava a estrutura bem apodrecida do local, o investigador conseguiu filmar uma criatura sombria, o observando atrás de uma parede, ao qual se move imediatamente para se esconder. Não vi. Poderia realmente ser um avistamento real nesse estranho lugar, mas os indianos têm uma certa fama por forjar esse tipo de vídeo, então é você quem decide se ele é real ou não. Um rapaz estava caminhando pela floresta normalmente, quando começou a se sentir muito mal, como se uma paranoia caísse sob os seus ombros, o guiando até essa espécie de caverna, ao qual ele não viu nada de primeira. O rapaz podia apenas sentir que alguma coisa estranha estava ali, mas não conseguia ver ou identificar o que poderia ser, ficando surpreso quando revistou as imagens assim que chegou em casa. Um rosto estranho, com o que parece ser um nariz reto, estava o encarando de volta dentro daquela caverna, e pela sua aparência e sensação estranha que caiu sobre o cinegrafista, dá para se imaginar que coisa boa não era. Às 3 da manhã, uma câmera de segurança era você. conseguiu captar algo um tanto quanto misterioso. Uma teia de aranha pôde ser vista em frente à câmera, até que um inseto passa por ela e isso acontece. Talvez o tal inseto não seja e sim algo paranormal, porque essa figura tem um certo formato humanoide e claramente fica parado em frente à câmera por alguns segundos, coisa que um inseto comum não faria. Esse vídeo foi filmado aqui no Brasil, sob uma cidade do Rio de Janeiro, ao qual os moradores conseguiram flagrar diversas luzes estranhas sob as suas casas, no céu noturno. Não podem ser estrelas, pois o cinegrafista não consegue filmar nenhuma delas. Sem contar que essas estranhas luzes brilham em vermelho e de forma até mesmo ordenada. Essas luzes estavam seguindo informação, bem próximas umas das outras, mas existiram algumas delas que estavam bem próximas do chão, mas com cores brancas em vez de vermelha. Quando o cinegrafista volta a filmar os céus, percebe que aquelas luzes já se foram, ficando apenas aquela estrutura estranha próxima ao chão, ao qual não é um prédio, de acordo com quem está filmando. Isso aconteceu no dia 24 de junho de 2020, e até agora ninguém sabe o que foi filmado ali. Um youtuber chamado Adrian Bustman gravou um outro vídeo de mais um dia de eventos paranormais dentro do seu apartamento. Como não possuía nenhum tipo de
de equipamento para provar que estava certo a respeito do apartamento, tudo o que ele podia fazer era filmar os eventos que via e torcer para que capturasse algo. Até que nesse dia, gravando apenas um dos cantos de sua sala, que ele finalmente teve uma prova concreta do que tanto temia. Quebrou o vidro. Misericórdia! Uma das decorações de vidro se moveu sozinha, indo para cima do rapaz, que apenas se esquiva por alguns instantes antes de tentar mexer no objeto. Se você chegou até aqui, eu gostaria ali ele puxou, de fazer né? um jogo e o sinistro acontece bem em frente aos seus olhos. Caralho, tá em 6 minutos de vídeo ainda. Uma criatura muito pequena passou correndo entre eles e que parece vir de trás da geladeira ou um cômodo ao qual não deu para ver. Somente um dos rapazes a olhou diretamente e de imediato ele se jogou ao chão, cobrindo os olhos, como se aquela visão tivesse o queimado. Um deles até tenta perseguir a criatura pela sala escura, mas não consegue encontrar nada, obviamente, terminando assim o avistamento do que poderia ser um duende. Uma luz misteriosa no céu deixou as... Aqui pra mim a regra é clara, quem tem cu tem medo, né, mano? Se fosse eu, numa primeira situação, já tinha... pessoas que a observavam com um certo medo e muito curiosas sobre o que poderia causar aquilo. Curiosos a respeito desse objeto, os dois amigos decidem ir um pouco mais perto enquanto ainda filmam os eventos em flash acontecendo. Aquilo definitivamente estava voando e em um dos quadros do vídeo podemos ver que o objeto parece ter o formato de um disco, ao qual ilumina até mesmo as nuvens ao seu redor. Além disso, o flash parece causar uma espécie de feixe de luz até o chão, ou poderia ser apenas um erro da câmera ao gravar tal fenômeno no céu escuro. Em um certo momento do vídeo, uma outra luz surge de cima dele, bem mais fraca do que a de baixo, que realmente ilumina tudo. Os dois amigos não conseguiram identificar o que seria isso, então foram para casa com a dúvida, pois seria impossível ir mais longe do que eles foram.